Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade. Hoje estou aqui com meu amigo Gleison Alves aqui para a gente voltar no assunto aleatório. O Gleison tá tendo que relaxar depois desse trauma que ele tomou do Five, né? Que eu tô pagando a terapia dele, né? Pra quem não sabe, né? Que ele acabou sofrendo esse trauma gigantesco. Então, fala aí, Gleison, o que você tem a mais a dizer, então? Se apresente para todo mundo aí, só tenho que pedir desculpas pelo episódio anterior, tá? E é isso que eu tenho a dizer. Fala, Jorge, fala, galera, tudo bem com vocês? Pois é, cara, tô ali na minha terapia tentando me recuperar. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui hoje. O Jorge inventa essas pautas malucas aí de covers versus originais. Eu vou tomar pancada atrás de pancada, tô vendo já. Cara, eu acho que eu vou tomar mais pancada. Então, cara, não sei, assim, eu não sei se eu vou tomar pancada sua, se eu vou tomar pancada de quem tá ouvindo a gente. Vai vir umas loucuras aí que não sei de quem foi a ideia e não sei quem foi o maluco que aceitou isso. Mas vamos lá, vamos ver o que é. Eu acho que tem umas ideias legais aí pra gente conversar, para pelo menos me recuperar pra próxima, né? Já que a gente, depois de 2 episódios maravilhosos, veio um disco que, deixou a desejar. Como a última parte do disco falou, você tá tentando achar alguma razão, né? Putz, deixou a desejar. Vamos ver com essa pauta meio despretensiosa aqui para ver o que vai dar e esperar pela próxima, né? Sem spoilers. Não vou falar o que vem depois. Oi, gente querida, que está ouvindo aqui o Pod Discos. Essa voz aqui é do Haroldo Glombi, sou o Roast do programa Antigas Novidades, podcast que você encontra no Deezer, no Spotify, talvez um dos podcasts mais ecléticos do Brasil, não sei, é o que dizem por aí. Falamos de boa música, eu e minha bancada, com o Cristiano, com o Demetrio, com o Brad, sempre com umas novidades bacanas das antigas, que evidentemente pode ser uma coisa nova para as novas gerações, ou quem sabe uma coisa antiga que você nem lembrava mais, e nós estamos trazendo ali no nosso programa Antigas Novidades. Procura aí. Obrigadão, Jorge, por abrir esse espaço. Tô aqui invadindo para convidá-lo a seguir, compartilhar e curtir o programa Antigas Novidades. Segue a programação normal. Então, a gente fez essa ideia aqui, né, que é de covers melhores que originais, né, que todo mundo fala um pouco disso, né, de músicas que são covers, que a gente prefere muito mais do que a original, sabe, que inclusive é uma preferência nossa, o nosso gosto pessoal, tá, gente? Então, antes de massacrar, pode, mas sabe que é a nossa opinião, então é isso, né? Essa é a verdade, né? Então, que todo mundo tem a dizer, né? No todo. Então é isso. Mas cada um fez uma lista aqui dos seus top 5. Aí já começa então, Gleison. Vamos começar com você então com o seu top. O seu quinto lugar. Não vou chamar. Aqui a gente não vai chamar de top 5, porque eu acho que não é questão de melhores, né? É questão de 5 ideias. E eu vou começar apresentando uma que é bem clássica, né? Uma música bem conhecida, na verdade, ou acredito eu que seja, e que, para surpresa de muitos, não é dessa banda, né? Que é Last Kiss, Pearl Jam. Que muita gente achava que a música era da banda, mas na verdade é de um cantor dos anos 60, né? Se não me engano, dos anos 60, Frank Wilson, que tem uma outra pegada, é um outro estilo de música, mas, cara, Last Kiss é muito superior na versão do Pearl Jam. E aí, o que você acha? Só tem que concordar que, na verdade, é outra coisa que a gente tem, né? Que tem músicas que ficaram tão conhecidas que às vezes a gente nem pensa que é cover, né? Por exemplo, você pega, tanto de exemplo, a I Love Rock and Roll da Joan Jett é a cover, por exemplo. Ou Girls Just Wanna Have Fun. Vou falar uma outra que acho que
todo mundo cai nessa, que é Twist and Shout dos Beatles. Também, mas aí é mole também, né? Mas essa tem um monte de música também que era... Mas essa acho que é a principal. Todo mundo sempre achou que Twist and Shout, o grande sucesso dos Beatles, era dos Beatles. Não é. Até se for analisar... E não tá nessa lista, por incrível que pareça. Porque a gente tentou fugir do óbvio, né? Porque se a gente colocar não carrega só... livre então, fugir do óbvio, pero não muito. Pois é, cara. Pois é, muito no óbvio, entendeu? Essa é a verdade. Mas você pega o próprio Elvis, que era um cara que era um intérprete, né? Vamos combinar também, né? Então aí já era esquisito. Stand By Me, o pessoal liga o John Lennon, mas não é do John Lennon originalmente. Então, assim... Eu não conheci a do John Lennon primeiro. Eu conheci a versão original antes. E eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que eu vou ser massacrado. Eu prefiro a versão do Benny King do que a do John Lennon. Mas aí o meu pai concorda contigo, então tá suave, tá? Esquece, tá? Deixa meus cabelos brancos em paz. Então. Enfim. Mas a do Pearl Jam realmente é muito melhor, apesar que era... Inclusive, quando eu fui procurar essa música, eu fui tentar achar de qual disco que ela era, mas nunca foi lançada em disco, né? Também, né? Last Kiss foi lançada num single junto com Soldier of Love, que é uma cover dos Beatles, né? Também. Tem outro que é cover também, né? Então aí já é aquele lance, né? Mas a do Pearl Jam é muito melhor. A outra que eu vou começar aqui com essa lista aqui, então, uma que, assim, outra banda que às vezes grava covers, né? Mas muita gente até nem sabe, né? De certa forma, que é o Iron Maiden, né? No quesito, né? Que é a música que questão é Cross-Eyed Mary. Cross-Eyed Mary. Que a original é do Jethro Tull, que tá no disco Aqualung, que é um disco super mega conceituado da banda, 71, que é um baita disco de progressivo. Que o Steve Harris é muito fã, inclusive, né? Que, de certa forma, quando você vai ouvir o Jethro Tull, você vai realmente ver certas influências que o Iron Maiden foi pegando dali, né, pra frente, né? Então, não é mera coincidência. E, cara, é que assim, a do Jethro Tull, se eu ouvir ela no disco mesmo, é tipo a música boa, até. Realmente eu até gosto da versão mesmo. Mas a do Iron Maiden é outro nível. Sabe, ela foi lançada, também não foi lançada do disco, ela foi lançada lá pra single, aqueles B-sides, né? Também, né? Então, acho que ela foi lançada mais ou menos na época do Peace of Mind, mais ou menos nessa época que a banda tava lançando esse disco, no caso. E, cara, é uma música maravilhosa, assim, tem que dizer. Então, a do Iron Maiden, pra mim, levou para outro patamar, que o Iron Maiden fez até umas covers boas até, mas essa aí para mim é muito boa. Você fala aí o que você tem a dizer sobre essa aí, se você conhece, enfim. Eu já tinha escutado as duas, mas não lembrava delas. Então eu tive que colocar de novo no play ali, ouvir uma e ouvir a outra, para eu poder lembrar ou tentar lembrar e aí fazer a comparação, né? Eu, sinceramente, não gosto de Jethro Tull. Uma música ou outra até ouço sem fazer careta, mas é uma banda que até agora não faz sentido no meu repertório. Aqualung, por exemplo... Vem pro lado progressivo da força, lado da bicha, lado de barbudo com cerveja, vem. Então, assim, a Aqualung até é uma música que eu conheço já, assim, já ouvi tanto que já digeri. Eu ganhei uma vez um CD ao vivo do Jethro Tull, ouvi algumas vezes, mas, assim, não é algo que eu faço, nossa, que legal, vou pegar para ouvir. Era bem aleatório. Então, dito isso, eu vou de Iron, com certeza. Faz o seu quarto, tem muito. Não tem muito o que dizer, né? Então eu tô pensando que agora trazer você pro lado progressivo, tá? Vem cá, aqui progressivo tem coisa boa, tá? Tem que aprender. Tem coisa que tem então vamos lá, mais uma. Vamos mais uma. Vamos. Deixa o prog de lado e vamos para mais uma. Essa música, eu gosto das duas versões. Tá? Eu gosto das duas versões.
Mas eu escolhi a cover porque ela é muito mais pesada. E eu acho que ela ganha muito com esse peso. Que é Bullet the Blue Sky. Que é uma música do U2. Que a cover é do Sepultura. A versão do Sepultura ela fica muito grandiosa, cara. É muita porradaria com o Derek Green gritando horrores. Cara. Assim, a versão do U2 é muito digna, né? Lá do Joshua Tree, que é um baita disco. Eu já ouvi ao vivo show que eles fizeram no Brasil da turnê do Joshua Tree, da turnê comemorativa, né, que eles fizeram em 2017. E é uma música que eles executam também muito bem, mas Sepultura tem uma coisinha a mais ali que me agrada. Traz um tchan a mais na música, né? Não sei se é um tchan, porque não é o Jacaré, é o Derek que tá lá na frente. Vai se ferrar, puta que vai tomar no cu, cara. Esquece essa merda aí, porra. E você, tá comigo nessa ou você vai de U2? Cara, eu tô com você nessa, cara, porque a do U2 foi ouvir ela depois até. Assim, porque eu não me lembrava dela, sinceramente, por mais que eu adoro a banda, eu gosto de U2. Esse disco questão eu acho muito bom, Joshua Tree. A Sepultura, né, cara? Leva pra um outro patamar, que inclusive lançou num EP, né, de covers, né, que é Revolutions, né, alguma coisa assim, que a capa é meio verde ali e tal. Que é tudo, acho que depois até com um bônus, até do Robert, né, que é de 2003 também, que é a mesma época, mais ou menos, né, que eles estavam lançando. Cara, eu acho uma baita versão que eles fizeram, e o Sepultura já é uma banda boa de cover, né, então... Você vê certos como vou dar um exemplo, a The Hunt, do Kills AD, né, que era a original é do New Model Army, né, que ficou excelente, inclusive, com o Sepultura, né? Polícia dos Titãs, enfim, então já é uma outra banda que fazia muita coisa boa também. E além de que também é uma coisa que eles fizeram que eu gostei dessa, que é não se repetir a original, sabe? Eles fizeram, eles deram uma outra diferença, uma outra música até. Como você falou do Pearl deram outra cara, eles deram um peso que não tem na música original. Exatamente. Então, pra mim, aí estamos juntos nessa, Sepultura ganhou nessa. Agora, vamos lá. São duas bandas que eu amo de paixão. Eu adoro. Mas, enfim. Judas Priest, Dissident Aggressor. E contra o Slayer, né, no caso, né, que o Judas fez a versão deles, né, no Sin After Sin, que é de 77, né, que é a original é 77. E o Slayer fez anos depois, basicamente 11 anos, né, no Salt of Heaven, né, essa cover. Que, cara, é que assim, é porque a do Judas, pô, beleza, 77, já não tinham muitos recursos, né, como 88, distorção, enfim, o vocal do Halford, o problema é que tá muito agudo. Quando chega no refrão, parece que ele exagera no agudo, na faixa, no que não precisava. E a do Slayer, cara, vai pra um outro peso, sabe? Além da voz do Tom Araya, que também, puta que pariu, esse cara cantando, quando ele mete a voz. Cara, não tem como, né, cara? Pra mim, olha, enfim, não tenho o que dizer. Então, por isso que eu vou ter que ir de Slayer, por mais que eu goste de Judas, mas a Slayer é a melhor. Você falou no Tom Araya, e a minha maior surpresa foi quando eu descobri que ele é chileno. Cara, Nunca já sabia que eu imaginei. Então, mas assim, quando eu conheci o Slayer, eu falei, porra, não sei o que, nunca me passou na cabeça que um grande do thrash teria um vocalista chileno, né? Então eu fiquei, nossa, caramba, é um vocalista chileno. Legal. Mas indo aqui para as nossas músicas, eu vou dizer para você que algumas pessoas vão me olhar torto com isso que eu vou comentar, mas eu tô contigo nessa. Eu curti muito mais a versão do Slayer,
Até porque eu não sou tão familiarizado com a discografia do Judas. Mas essa diferença de distorção de peso que o Slayer coloca na música me chama mais atenção. E para não gerar mais confusão com os fãs do Judas, eu nem vou contar uma história pessoal que eu tenho, que eu já contei para você, né? Que aconteceu com o show deles, que eu acabei indo embora antes do fim. Deixa pra lá, vamos pra próxima música, né? Enfim. Sabe que você vai ter a aprender também sobre o Judão, tá? O Judão vai ter momento pra isso. Fica de aperitivo. Vai chegar o momento, garoto. Então vamos lá. A terceira música que eu trago aqui já não é. A gente já sai um pouquinho do rock, né? Do que a gente vem tratando. Mas também é uma música mega conhecida. Eu acho que principalmente quem viveu ali no final dos anos 80 com certeza conhece essa música, final dos anos 80, começo dos anos 90, que é Nothing Compares to You. I go out every night and sleep all day. Cantada pela Sinéad O'Connor, que é uma música do Prince. E para mim, a interpretação dela traz muito mais carga emocional. E é uma coisa que essa música pede. Ela precisa disso, né? Eu considero os arranjos na versão dela muito melhores. O Prince ele era um baita produtor, mas ele meio que deixou a música numa conduçãozinha de teclado programado, um pouco de guitarra aqui. Tem uma coisa legal, tem um saxofone na música que aparece, mas assim, não diz muita coisa. Para mim, não diz muita coisa. Ficou uma música muito simplesinha para o que ela precisa. Ou talvez, por ter escutado a versão da Sinéad O'Connor primeiro, fica difícil de engolir a do Prince depois. É que assim, a da Sinéad O'Connor foi realmente um estouro, realmente foi até trilha de novela aqui no Brasil, se eu não me engano, também e tal. Cara, primeiro que a voz dela é maravilhosa, sabe? Então, uma interpretação que ela bota na música e tal, melhora tudo que a do Prince, porque a do Prince que me surpreendeu foi o saxofone, porque quando eu fui ouvir, eu pensei, vai vir um solo de guitarra? Não, é saxofone, né? Esperava isso. Eu acho que a única coisa que tem de especial na versão dele é o saxofone, porque de resto porque, assim, é magrinho. É que ele canta bem, mas só que o problema é que da Sinéad O'Connor é outro patamar, né? É que cantar bem ele não precisava fazer força. Vamos combinar que cantar bem nunca foi um problema para ele. O que eu percebo é que essa música pedia mais. Ele inventou muita coisa em música que não precisava, e nessa que precisava de alguma coisa ele não colocou nada. Pois é, exatamente. Por isso. Mas estamos concordando nessa, porque realmente, além de que o pessoal vai conhecer a da Sinéad O'Connor, né, do que a do Prince, né? Eu tenho uma história pessoal com essa música que me faz gostar ainda mais dela, né? Então, eu acho que nessa sinto muito, mas o Prince deixou muito a desejar. Então, aí eu vou com uma que aí eu vou dar polêmica mesmo. Aí eu vou dar polêmica legal agora, né? Já que você deu, né? Você falou que ia dar e tal. Pretty Woman! Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Original, Roy Orbison contra Van Halen. Assim, gente, Roy Orbison eu gosto de Roy Orbison. Essa música é um clássico, não tem que dizer. A trilha do Uma Linda Mulher, então provavelmente muita gente deve ter conhecido essa música por causa desse filme, provavelmente também, que é mais de uma geração mais daquela época, dos anos 80, 90, enfim. Cara, o riff também, o riff de guitarra, beleza e tal, mas a do Van Halen, pra mim, deu um peso um pouco a mais. Além do David Roth, que ele coloca umas interpretações dele, né, também na música, tipo, tem umas partes que ele não, que o Roy Orbison tem, né, tipo, ele fala, que tem uma parte que ele faz, tipo,
É bem engraçado assim mesmo, né? Que é bem típico do David mesmo, né? Que... Coisa do Lee Roth, né? Coisas que só ele inventava. Que ele é o cara festeiro, né? O cara, além de que ele também, né, se for analisar, esse disco em questão, que é o Down and Down, é um disco quase dele, né? Porque muitas dessas covers que o disco tem é por causa dele. E tanto que teve um disco que teve meio essa briga, porque era pra ter um monte de coisa, era pra ter... Inclusive, eles resgataram The Kings, gravaram um monte de música, enfim, né? Que teve nesse disco e tal. Que é um disco que, pra mim, dos 6 primeiros é o mais fraco, né? Do primeiro até o 84 é o mais fraco, mas ainda é um bom disco, na minha opinião. E essa música, eu vou ter que dizer que tem que ficar com o Van Halen, né? Nesse sentido. Apesar que o Van Halen já era uma banda que já fazia covers muito bons, como eu falei, vou falar Really Got Me, do The Kings, que foi excelente com eles. You're No Good, da Linda Ronstadt, que pra mim, outro patamar com eles, pra mim, na minha opinião. Então aí não tem o que dizer. E o David Roth também já era, até na carreira solo também, você pega, que ele fez várias covers bacanas, inclusive, também. Então já era uma coisa que ele já tinha, uma coisa dele até, de certa forma. Então fala aí, Gleice, o que tem a dizer? Provavelmente você vai me discordar de mim, sei que você vai discordar. Pela primeira vez eu vou discordar de ti. Assim, é que é difícil tratar de algo já considerado um clássico, né? E apesar de que eu vou acabar me contradizendo logo mais, eu tenho quase certeza disso. Eu sei que você tá falando. Eu tenho quase certeza que eu vou acabar me contradizendo. Mas eu sou tão acostumado à versão do Roy Orbison que, sem desmerecer a muito digna versão do Van Halen, nisso eu concordo contigo, sim, é uma versão excelente, eu acabo ficando com o original. Nesse caso, eu acabo ficando original. Assim como eu falei de Nothing Compares to You, com Pretty Woman, eu tenho uma memória afetiva. Você comentou do filme, e é justamente por causa do filme, que é o filme preferido da minha mãe, que eu assisti várias vezes com ela, então, para mim, não tem como escolher diferente que não seja a versão original do Roy Orbison. Então, agora fala a sua, então. Vou falar e ainda não vai ser polêmica. Quer dizer, não sei. Acho que não. Mas eu trouxe Higher Ground, que é uma música do Stevie Wonder, mas que eu prefiro muito mais a versão do Red Hot Chili Peppers. Aqui na época em que o Chili Peppers ainda era bom. E não preciso dizer mais nada além disso. Por acaso já foi uma vez? Já foi bom? Já foi bom. Já foi bom. Já foi bom, assim, estourando no limite até o Californication. Não sei algo mais dizer apenas, só agora isso? Agora é chuva de metralhadora da galera que tá ouvindo a gente. Sei lá, porque acho que deve ter uma galera que curte, então por isso que eu tô pensando de fora. Tem uma galera que curte essa fase pós-Californication que... Não, tô falando da banda, questão, né? Não é nem essa fase. Então, mas é justamente por isso que eu tô falando. Tem muita gente que curte o Chili Peppers, principalmente dessa fase que pra mim é mais do mesmo. Agora, tinha muita coisa boa na fase anterior ali. Acho que depois eles meio que seguiram uma fórmula e não saíram disso. Eu até que ouvi as duas, vou ter que ficar do Stevie Wonder porque eu não gosto de Red Hot, entendeu? Apesar que a do Red Hot, eu vi um ponto positivo ali, na versão deles, que é o baixo. O baixo ficou, obviamente... Pra variar, né? Assim, se tem uma coisa que o Chili Peppers faz é deixar um baixo marcante. Nessa música, realmente... Que já tinha na original, de certa forma, mas aí eles botaram realmente aquela coisa de slap, né? Aquela coisa... aquela coisa toda, né? O Stevie Wonder tem aquela pegadinha mais soul, né? Assim, é uma baita música, mas... Assim, eu curto pra caramba essa versão do Chili Peppers. Então...
Mas aí tem essa questão. Mas aí é porque eu não gosto da banda mesmo. Então por isso que eu até brinquei com isso, né? Então, fazer o quê? Então vamos na segunda. Aí você, acho que você vai descontar dessa também. Você vai. Não sei, vou ficar quietinho aqui esperando. Symphony for the Devil. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. O original dos Rolling Stones contra Guns N' Roses, né? Que a original dos Stones é boa. É boa, claro. A música antológica, enfim, é uma música clássica, não tem o que dizer. É do Beggars Banquet, que é um baita disco. Mas a versão... É porque também é difícil, né? Porque é uma banda, é uma música que também teve várias covers bacanas. Inclusive, eu até falo do Motorhead, inclusive, que eles regravaram também, ficou uma música, ficou a gravação boa pra caralho. Só do Ozzy, né, que ficou meio, né, melacueca demais também, né, que eu não gostei não, mas enfim. Mas a do Guns, que foi trilha sonora do filme Entrevista com o Vampiro, né, do Tom Cruise com Brad Pitt, 94, que foi essa música que deu uma polêmica, porque foi aquele Paul Tobias, né, que gravou um solo por cima do solo de Slash que ele tinha gravado, né, e que o Axl Rose acabou mandando no cara, né? Isso porque esse cara, ele era amiguinho do Axl de antes, né? E aí ele ficou no lugar do Gilby Clarke, né? Que foi uma certa polêmica, porque o Slash, ele era muito amigo do Gilby, né? Então aí, né? Deixou ele um pouco em conflito, né? Mas, cara, a versão do Guns era inclusive, assistente, inclusive, também, né? Porque ele fica fazendo bateria e tal, vem virado do Matt Solo, vem um grito do Axl, tá, aquela coisa toda, que aí por isso que eu acho melhor também. Que ele bota uma coisa de interpretação, principalmente na parte mais calmas, ele tem aquela calma e depois vai crescendo, aí fica foda, cara. Vou falar e vou dizer, hein? Aqui dá uma briga boa. Essas duas versões, cara, dá uma briga boa. Eu acho que aqui você trouxe um para se pensar. Mas, sempre tem um mas na história, né? É a minha música preferida dos Stones. Né? Até tem uma história, diz que foi a tentativa do Mick Jagger de fazer um samba depois de ter passado pelo Brasil, né? Acho que ele é meio que... o conceito de samba dele é meio diferente do nosso, mas tudo bem. Eu concordo contigo, assim, a versão do Guns tem uma pegada muito boa, né? Eles esticam ela, tem solo, eu acho que o Axl canta muito bem nessa música até, né? Ele dá umas, de vez em quando ele dá umas... ele tenta alongar muito e quase perde a voz, mas ele consegue manter ainda, né? Também citaria a versão do Motorhead, que ficou animal, pesadona, pegada, mas, assim, meu coração me faz ficar com o original dos Stones, que eu adoro essa música. Cara, eu fui no show dos Stones lá em São Paulo, na Olé Tour, e quando eles tocam essa música, o Mick Jagger dá um show à parte. Ele arrebenta. Mas aí não, o cara é pronto mesmo, o cara é maravilhoso. É aquele velhão de 80 anos lá dando show e muito moleque de 20. Essa música aqui mata pau, e eu vou discordar de ti, vou ficar com Rolling Stones e vamos em frente, porque agora é minha vez de trazer uma polêmica. Fala aí, então. Agora sim serei crucificado, agora sim vão falar mal de mim pro resto da vida. Fudeu de vez! Mas eu prefiro muito mais a versão do Michael Jackson de Come Together do que a dos Beatles. Come together. Concordo com vocês. Estamos aqui juntos aqui. Você é suspeito, né, pra dizer, afinal de contas, você também é fã do Michael Jackson e tudo mais, mas assim, eu conheci a versão do Michael primeiro,
Aí eu fui ouvir a dos Beatles muito depois. Antes até de conhecer a versão dos Beatles, eu ouvi a versão do Aerosmith, que eu não acho também muito legal. Mas o que me ganha na versão do Michael Jackson é que ela me parece uma música muito maior. Ele grita, o instrumental dela parece que é mais... Eu costumava falar... Mais sofisticado que simples do que a dos Beatles, né? Que eu costumava falar que baixo, parecia... guitarra. Então, eu costumava falar que ela parecia mais rock and roll do que a dos Beatles. Tá? Talvez nesse conceito eu esteja errado, mas realmente ela tem elementos mais modernos que dá uma outra pegada para a música, e eu curto por conta disso. E aí, claro, a interpretação vocal que o Michael emprega nessa música é muito diferente do que foi feito lá atrás. Então, eu sei que aqui eu sou voto vencido em relação aos sons dos Beatles, mas ainda assim eu fico com ela. Aqui eu me contradigo que, né, eu vou ter que mexer com o clássico e não tem outro jeito. Então, aí você houve contradição aí, mas enfim. Eu conheci também por causa do Michael, por causa do Moonwalk, por causa de toda aquela coisa, cara, aquele filme Moonwalker que é maravilhoso, que ela toca no final do filme. Então, aí tem essa questão também, né? E eu vou te dizer, uma versão que ficou pouco, que até citei no episódio faz algum dia, que é a do Pride and Glory, do Zakk Wylde, que ficou bacana essa cover. Que é diferentona. Sim, a versão do Pride and Glory ficou muito boa, é uma outra pegada também, e lá eu acho que eles acertaram a mão. Pra mim ficou melhor que a do Aerosmith, por exemplo, porque a do Aerosmith não mudou muita coisa, só basicamente eles tocaram a música. Eles tocaram a música e colocaram um outro vocalista. Botaram o Steven Tyler, que beleza, o cara canta pra caralho. E nem é aquele Steven Tyler que gosta de aparecer, é um Steven Tyler bem contido, bem fanzão, como é que eu posso dizer? Aquele fã que tá homenageando, mas assim, com muito respeito. Então ele não sai muito daquilo. Aí concordamos nessa, e vai ter gente não achicalhando, mas é isso, dane-se mesmo. Então fazer o quê? Estamos aí pra isso, né? Exato. Pra isso. Eu não vou ser apedrejado nessa, porque acho que o pessoal também é a mesma coisa da nova Confess to You pra você, né? Hurt myself today to see if Nine Inch Nails originalmente, mas Johnny Cash regravou e que fez tornar ela definitiva do jeito que ela é, porque não tem como dizer disso, né? Porque foi meio que, de certa forma, um pouco da despedida dele também, porque o clipe é meio que simbólico nesse sentido, né? Da despedida dele ali, tanto que 1 ano depois ele faleceu, né? Então tem todo esse lance, meio que tudo premeditado, de certa forma, parecia, né? E a música é bonita, belíssima, que a do Nine Inch Nails, ela é mais longa, ela é mais extensa, ela é mais chatinha, mas fala aí, então. Bom, eu não gosto de Nine Inch Nails. Dito isso, eu prefiro a versão do Johnny Cash. Acho que Hurt, na voz dele, ficou realmente a versão definitiva, né? Ficou muito mais conhecida, ficou muito mais bonita. Ela é praticamente um voz de violão, né? Então, ela traz uma característica diferente. A forma do Johnny Cash cantar aqui também é bem tranquila, é como se ele estivesse contando uma história e se despedindo. Eu vivi isso aqui, foi assim, deixei o meu legado e tô indo, né? Eu acho que lembra um pouco eu não vou dizer exatamente Black Star do Dave Bowie, mas a história do Bowie fazer um disco de despedida.
É, como Eu se o acho cara estivesse revisitando, de certa forma, o passado de como que ele tá recontando, digamos assim, né? E aqui a gente tem o Johnny Cash numa sequência de discos de cover, né? Ele tava regravando várias músicas nesse, digamos, projeto final dele, mas acho que o grande destaque ficou em Hurt, né? Acho que a versão que ele fez para a música do Soundgarden também é muito boa, eu gosto bastante, mas aqui Hurt ficou fora da curva e foi o que marcou ele para uma geração que não costumava ouvir Johnny Cash. Acho que muita gente conheceu Johnny Cash por conta dessa música. Então, eu acho que aqui eu tô, eu acho não, aqui eu tô contigo. A versão dele é infinitamente superior à versão original. Então, agora finalizamos aqui, né? Mas você tem alguma menção rosa, além das minhas? Aqui tem umas... Dessa vez, eu acho que fora os comentários que eu já fiz durante o episódio, eu não trouxe nada de diferente fora da lista, né? Eu vou ficar com o que eu trouxe mesmo. Então, vou citar umas 3 aqui, né? São diferentes também, né? A Psycho Turby, que é do Ramones, que inclusive é outra banda boa de cover também, né? Vamos combinar também que Ramones é expert nisso. Só que a versão do Skid Row é fodástica, na minha opinião, que é com o Rachel Bolla cantando, né? O baixista, no caso. Que ficou muito boa a versão dele, né? Vou fazer uma menção honrosa, mas não que tenha ficado melhor, mas eu acho que ficou tão boa quanto, que é You Should Be Dancing, que o Foo Fighters regravou do Bee Gees. Cara, isso aí eu não tenho que lembrar, cara. Aí eu vou ter que... Procure. Porque... Procure os DJs do Foo Fighters. Porque, então... aí depois disso aí eu botei Boundary Heights, que é originalmente da Kate Bush, que a regravação, né, pra mim ficou melhor, foi a do Angra, né, no caso, né, foi no primeiro disco deles, né, o Angels Cry, que tem uma diferença grande, né, tanto que tem solo de guitarra, coisa que nem tem da Kate Bush, mas aí, cara, é que a da Kate Bush é boa, só que falta um negócio ali, entendeu? Sabe aquela coisa, sabe? Tipo, principalmente a parte do refrão, pô, os agudos que o André Matos coloca na música, pra mim, sabe, não tem como, cara. Também, então... Além de que era uma música que realmente combinou, eu acho, que até combinou bacana também. Aí, pra finalizar, até se relacionando com Guns N' Roses, de certa forma, tem a Dead Jail ou Rock and Roll, que a original do Michael Monroe, que tem a participação de Axl Rose, inclusive, né? Michael Monroe, pra quem não sabe, foi o vocalista daquela banda Rhino Rocks, né? Que acabou ficando meio conhecida por conta daquele acidente que o Vince Neil teve com um baterista lá, que acabou falecendo e tal, né? Que a banda iria decolar, mas aí, né, acabou sendo interrompida por causa dessa questão. Que pra mim a versão melhor foi a do Warrant, que inclusive tá no disco de covers que o Warrant fez covers de várias bandas, assim, tem até Sugar City, acho que é do Bowie, acho que tá ali no disco. Tem Hair of the Dog, do Nazareth, que é também outra música que foi regravada pelo próprio Guns N' Roses para zilhões de bandas por aí. Então, não tem muito o que dizer mais do que essas menções aí, que são diferenciadas também, né? Então, tem algo mais a dizer aí? Não tenho muito a completar, não. Acho que esse é um episódio mais simples, né? E, claro, se a gente for ficar cavando covers, o que não faltam são covers por aí, né? Mas eu acho que aqui a gente conseguiu trazer um apanhado legal para poder pensar aí, vão ter opiniões diversas. Tem gente que vai lembrar de covers que a gente não mencionou e acho bem válido, né? Quem quiser comentar e trazer mais covers pra gente dar uma olhada aí, tem bastante coisa de fato. Eu acho que vale um comentário aqui, que assim, a gente chegou a fazer uma outra lista, né? Eu tinha algumas outras músicas que eu tinha colocado, mas que eu mudei por 2 motivos. O primeiro é que eu coloquei
eu acabei trocando por músicas que eu acho que fazem mais sentido para mim. O segundo é que eu prezei por cover em que as duas bandas cantam da mesma forma. E na nossa lista a gente tinha versões de. E aí eu acho que versões deixa para um outro momento. Pois é. Né? Porque quando você troca, por exemplo, de um idioma para outro, muitas vezes deixa de ser a mesma música. Pois é. Por mais que eu preferisse a versão do que a original. Mas aí eu acho que, para ser justo, é melhor que a gente esteja falando a mesma língua. Pois é, exatamente. Então já finaliza esse episódio aí, já fala o que você tem mais a dizer agora, Gleison, se despede aí do pessoal agora. Bom, já que é para finalizar, então, galera, falou, valeu, tchau. Curto, rápido e grosso, é isso, acabou. Não, acabou, chega. Galera, obrigado mais uma vez estarmos aqui. Jorge, obrigado por mais um episódio juntos. Falamos de novo sobre opiniões que são controversas, então eu faço questão de depois saber a opinião de vocês, o que vocês acharam disso, o que vocês acharam das versões, se é melhor a original ou a cover. E vou deixar aqui um pequeno detalhe. Eu falei que não ia dar spoiler, mas eu vou deixar um pequeno detalhe, tá? É um assunto que a gente ainda não tratou. E é porrada. Ponto. Falou, gente. Tchau, um abraço, até a próxima. Então, agradeço o Gleison mais uma vez aqui, tá participando aqui. Agradeço a pessoa que assistiu esse vídeo até o final. Se inscreve nesse canal aqui, ativando notificações, dando like e compartilhando para os seus amigos. Seguindo a conta aqui no Instagram também, né? O @podcastpoddiscos. Também o grupo do WhatsApp também, que é aqui para bater papo, enfim. E também ouvir nas plataformas, como eu falei, né? Para avaliar de 1 a 5 no Spotify, né? Que é bom, que aí recomendo para várias pessoas, que é bom. Dá 5 estrelas do que, né, pro 5 do Lenny Kravitz, né? Então essa é a verdade. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima e falou!